volta no Conexão, já quero aproveitar e mandar um abraço, porque aqui no Conexão você tem voz, você tem vez. Quero mandar um abraço para, cadê ela? A Naná Raine, participando com a gente. A Alira Dias também aqui conectada. E a gente vai agora com o Rodrigo Udo, lá diretamente de Maringá, amigo da Bianca, professor de história, o cara que manja tudo aí sobre a história do Brasil. E ele vai falar um pouquinho agora com o quadro Fala, Pensa a Sociedade, falando um pouquinho mais do tema de hoje, olha só. E aí pessoal, tudo bem? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Você sabia que não dá para falar tudo o que você pensa para os seus amigos, não é verdade? Para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos. Às vezes dá uma vontade de você falar, aquilo vem aqui assim, mas você não fala. Sabe o que é isso? Isso é política. Política é a arte de nós lidarmos com as outras pessoas, de entendermos que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Bom, todos nós exercemos poder uns sobre os outros. E política é a arte de desenvolver esse poder, a habilidade de desenvolver esse poder com outras pessoas. Mesmo os filhos exercem poder sobre os seus pais, antes mesmo de eles aprenderem a pedir qualquer coisa. Vou dar um exemplo para você. Quando o filho pede para o pai, ah pai, me deixa comer isso, me deixa naquele lugar, o pai vai ter que dizer sim ou não. Mas independentemente de qual seja a sua resposta, ele precisou pedir e avaliar o pedido do filho. Precisou, naquele momento, pensar, e analisar o pedido do filho. O fato de o pai pensar e analisar naquele pedido significa que o pedido do filho teve algum valor e o filho acabou exercendo a sua maneira de pedir um poder sobre o seu pai. Bom, a questão não é exatamente se você domina o seu filho ou domina os seus amigos ou não. A questão é que todos nós, em maior ou menor grau, desenvolvemos poder uns sobre os outros. E política é simplesmente a habilidade de nós lidarmos com essa prática de poder cotidianamente. Por isso, política não é aquele assunto chato que você escuta falar na televisão todos os dias. Política é algo que você vive todos os dias e talvez nem esteja percebendo. Beleza? Da próxima vez que você cumprimentar os seus amigos, der um bom dia, não se esqueça. Você está fazendo política. Tchau! Valeu, Rodrigo. Obrigada pela sua participação de sempre aqui no Conexão Jovem com o quadro Pensa a Sociedade. E, lá no Facebook você confere aí os nossos quadros, a gente sempre posta, fica ligado que a gente sempre coloca o nosso conteúdo lá para você ter acesso, para você rever e compartilhar aí com seus amigos. Tudo bem? Tá aparecendo aí na sua tela, facebook.com/Conexão Jovem Oficial, Conexão Jovem Oficial, é a nossa página, tá? A página que o Chapolin tá aqui, vendo aí os seus comentários e manda o seu abraço. Eu quero mandar aqui um alôzinho rapidinho para a galera que está participando aqui através do WhatsApp, é a Elaine de Oliveira, ela está participando direto de Recife, em Pernambuco. E ainda o Gabriel falando de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixando a sua mensagem e pedindo o seu alô. Um beijo para você, viu, Gabriel? Bom, Ive, continuando aqui, nos expressando, tomando aí posse dessa liberdade que nós temos. Ô, Ive, a gente já definiu liberdade de expressão, a gente já colocou aqui de que realmente a gente tem essa liberdade, mas ela precisa ser bem exercida, Como é que o jovem pode exercer muito bem essa liberdade de expressão? Porque a gente já sabe que não pode sair falando aí qualquer coisa para ofender o outro, Não é bem por aí. Sim. Sabe que com o avanço tecnológico, Bianca, a nossa legislação atual, que trata sobre a liberdade de expressão, ela não abarca todas as situações. Ela não nos apresenta, não existe um manual dizendo assim, como que eu posso me expressar, o que eu posso dizer. Existem normas criminosas estabelecidas no Código Penal, estabelecendo para nós aquilo que é ilícito, dizendo o que você não pode fazer, o que você não deve fazer. Então, por exemplo, eu não posso ofender a imagem do outro, não posso difamar o outro, eu não posso ser preconceituosa racialmente, ou de uma etnia, ou por causa de uma religião. Eu não posso ofender a dignidade do outro, eu estou impedida destas condutas. Mas não existe um manual de como se expressar. Mas se a gente pudesse dar dicas para os jovens que estão nos ouvindo, existem inúmeras associações, entidades no mundo se manifestando em favor das garantias individuais.
E é claro que isso tem, inclusive, custado vidas de muitas pessoas. Nós temos acompanhado notícias assim. A própria mídia faz o papel, cumprindo a democracia, quando noticia ao Brasil as questões, sejam sociais, políticas, financeiras, do judiciário, do legislativo. Muitos são perseguidos, né? Principalmente os jornalistas, comunicadores, defensores dos direitos humanos, por exemplo. Com certeza. E é claro que essa perseguição é algo muito negativo. Todavia, é resultado das informações que são maciças e crescentes. Afinal, hoje, nesse mundo tecnológico, se você, Bianca, dá uma notícia aqui, isso chama atenção, é compartilhado, é viralizado, como é dito pelo nosso amigo Dailson, e as pessoas tomam a consciência e compartilham da mesma forma como você fez ou acrescentam mais informações. Como é que o jovem pode se expressar? Ele tem que se expressar, ele precisa ser, na verdade, tomar aí para si o suporte de ser o sujeito da sua própria opinião. Então, ter posição política, religiosa, na questão sexual, na questão da sua própria etnia, em relação ao desenvolvimento do país. Mas, Bianca, eu só posso falar daquilo que eu sei. Se eu não sei de alguma coisa, eu estou impedida de falar. Eu não vim aqui falar sobre medicina, por exemplo, que na minha área... Porque você não vai falar eu não bobeira. estudei sobre isso, eu não sou científica dessa área. Na realidade, eu não posso falar, por exemplo, supostamente, de biologia ou de ciências contábeis, eu posso falar do direito e, mesmo assim, ter cautela, porque há nichos de atuações. Quando o jovem for expressar, ele deve evitar o achismo, a linha do achismo. Porque essa linha do achismo é uma linha muito tênue, onde você pode acabar ofendendo pessoas sem até mesmo saber. Será que as pessoas que estão nos assistindo sabem que partidos políticos são pessoas também? Que a empresa para a qual você trabalha também é uma pessoa? Que quando você escreve na rede social e fala do seu empregador, você está ofendendo uma imagem comercial, empresarial que existe no mercado e que também é protegida tal qual a sua imagem? Agora, Ive, você está falando de política aí e gerou uma dúvida. Sim. O país, né, desde o ano passado, então, se discute política em todas as rodas de amigos, enfim. Agora, eu não posso falar, não posso expressar a minha insatisfação com um partido político? Você pode expressar a sua insatisfação em relação... Com a política. Em relação a uma conduta política. Mas para falar de um partido, como é que você vai provar aquilo que o partido fez? Então, dizer supostamente que um partido é corrupto, qual é a prova que você tem? Porque corrupção é crime. Então, você está imputando a alguém ou a uma pessoa uma conduta criminosa. Você pode falar que você não apoia aquela política, que aquele movimento social não é o melhor, que não condiz com seus valores, que poderiam ser melhores. E, na dúvida, eu vou dar uma outra dica moral e técnica. Quem critica tem que ter sempre uma sugestão de melhoria. Porque é muito fácil fazer manifestos e não dizer como é que se pode melhorar. E o brasileiro, no geral, tem essa tendência. Porque se você para perguntar, tudo bem, você não está aceitando, mas entende da política do país, não. Chapolin? Sabe qual é o partido, inclusive, que está eleito? Sabe como funciona? A reclamação pode se tornar mais prejudicial. Reclamação é uma forma de liberdade de expressão, Chapolin também o é, mas ela não pode ofender outros direitos, porque o direito à liberdade de expressão não é absoluto. Ele é relativo quando ofende direitos maiores, quais sejam a tua vida, a tua integridade física, psíquica, a tua imagem. Muito Se bem. você se candidatar, eu voto em você, tá aí. Ah, eu me também. convenceu, me convenceu. Você, Ive para presidente do Brasil. Por favor, já imaginou que prestígio, hein? E as mulheres, falando até nesse contexto, se você me deixar ponderar, percebam até que o próprio governo atual, com as políticas que nós temos tido, tem prezado pela liberdade de expressão numa forma de reparar as injustiças que já aconteceram socialmente. Os programas assistenciais que nós temos em relação a cotas raciais de universidades, ou em favor das mulheres, ou mesmo em favor dos idosos, ou ainda que apareçam falando sobre auxílio a famílias de baixa renda, é uma maneira de reparar as injustiças em relação à liberdade de expressão. É isso mesmo. Muito bem. Bom, e daqui a pouquinho a gente vai ficar sabendo também. E aí, e se eu falar bobeira, será que eu posso ser incriminado por isso? Será que eu posso ser preso? O que pode acontecer comigo? Daqui a pouquinho a doutora Ivelise Fonseca vai contar essa história aqui pra gente. Mas eu quero conversar também com o jornalista, o historiador, o sociólogo, Raul Zermiani. Foi meu professor, é um querido amigo meu e entra agora pelo Skype aqui com a gente. Tudo bem, Raul? Seja bem-vindo ao Conexão Jovem. Oi, Bianca. Boa noite, Chapolin. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Raul, é o seguinte, eu queria que você desse aqui também a sua definição e desse aqui também o seu pitaco em relação à liberdade de expressão. O que é liberdade de expressão
sociologicamente falando, Raul? Bom, a liberdade de expressão, ela pode ser entendida de uma maneira bem simples. Eu sou livre para me expressar desde que eu tenha bom senso para dizer as coisas que eu digo. Então, em oposição ao senso comum. Não é nenhuma definição tecnicamente difícil, né? Porque muitas vezes o que acontece com a gente é que, muitas vezes, para se expressar, a gente fala contra pessoas e não a favor de ideias. E aí nós temos um grande problema. Exatamente, é o que a gente estava até discutindo aqui. Agora, Raul, como é a liberdade de expressão, só para a gente entender, ou como era, não sei, vem vindo a liberdade de expressão até aqui, né? Uma evolução, década de 50, 60, 70, como era trabalhada a liberdade de expressão, Raul? Bom, aí a gente vai depender um pouco mais da história, né? A gente vai ter que voltar pelo menos para o século XVIII, aí, porque a liberdade de expressão, a ideia de que eu sou igual ao outro, portanto também posso pensar e falar sobre o que penso, está ligado primeiro à Revolução Francesa, então no final do século XVIII na França, obviamente. Segundo, está ligado ao pensamento liberal inglês, né? Está ligado ao Adam Smith, ao John Locke, que dizem que a livre iniciativa e a liberdade de expressão, e aí estou quase chegando no direito, aí a professora pode me corrigir, né? Elas também serão princípios fundamentais e que também vai ter repercussão aqui na América, no caso dos Estados Unidos, que vai ser dado pela Constituição norte-americana em 1776, que a liberdade de expressão é princípio máximo e valor universal. Muito bem, tá certo. Agora, Raul, a gente pode afirmar que existe liberdade de expressão aqui no Brasil? Existe, com maior grau ou menor grau, existe, Bianca. Na verdade, aí eu te puxo a orelha para o lado do jornalista, né? Porque, na prática, a gente tem um grande problema, que é a censura, de um lado, praticada por muitos meios, e aí o quanto mais interesses a gente convergir, mais difícil fica. Mas, por outro lado, né, Bianca, a gente tem um problema da nossa própria autocensura, né? Que também é uma coisa a se relevar. Na minha modesta opinião, é mais séria, eventualmente, do que a censura imposta por meios de comunicação, né? Okay. Muito bom. Raul, eu estou com uma dúvida aqui. Na verdade, acho que a gente vai deixar depois em off e perguntar um pouco da Bianca na sala de aula, como que ela, a liberdade de expressão dela na sala de aula. Mas depois... Eu censuro isso, Chapolin, eu não te dou a liberdade de expressão. Mas depois a gente conversa sobre isso. Agora, a minha dúvida é o seguinte, Raul, a gente, de repente, então, liberdade de expressão e democracia, elas estão interligadas? Em regimes, por exemplo, os comunistas ou socialistas, existe essa liberdade de expressão também ou não? Aí a gente volta de novo para a discussão histórica, né? Porque a partir do século XVIII, com a Revolução Francesa e com o pensamento liberal, ficou intimamente associado o conceito de liberdade de expressão e democracia. Até porque a própria ideia, o conceito de democracia foi se expandindo. Porque se a gente pensar lá para trás na história, a história antiga, por exemplo, a gente vai notar que a democracia ela sempre foi um regime de exceção e não uma regra. Né? E conforme a gente foi ampliando o direito à participação efetivamente plena das pessoas, a liberdade de expressão ela é o caminho quase que obrigatório para essa expansão do próprio ideia ou definição do que é democracia hoje. Ok. Então, assim, só para deixar claro, a liberdade de expressão, ela acontece sim na democracia, né? A base da liberdade de expressão seria a democracia, Raul? Numa leitura contemporânea, sim. A gente, tanto uma coisa precisa da outra, né? É a famosa questão dos times. A gente não sabe mais quem vai chegar primeiro, se é a democracia, como a gente entende contemporaneamente, ou se é a liberdade de expressão. O fato é que uma depende fundamentalmente da outra para poder existir. Ok, tá certo. Conversamos então com o historiador, jornalista, sociólogo, meu querido amigo Raul. Raul, obrigada. Até a próxima aqui no Conexão. Espero contar com você outras vezes, em outras oportunidades aqui, viu?
Sempre que quiserem. Obrigado, Bianca. E olha, vou dizer aqui, e vou me expressar, tá? Já que você me colocou numa fria dizendo... E eu falei mesmo que ele era o meu professor, né? Foi meu professor. Raul foi um professor, assim, fantástico. E tô aqui me expressando, sendo uma jornalista. E tem um pedacinho aí do Raul. Obrigada, viu, Raul? Por compartilhar comigo os seus conhecimentos. Foi ótima aluna, vai, não tô mentindo, não. Beleza, Raul, até a próxima. Obrigada, viu? Até. Obrigado, meninos. Tchau. Valeu, tchau, tchau. vontade de ter aula agora com o Raul. Não, ele é fantástico. Qual que era a matéria que você tinha com ele? Sociologia, ele manda legal. muito. Minha aula de sociologia foi com a professora Elna também. Manda um abraço para ela, Chapolin. Um abraço para ela. A gente discutiu já uma vez. Não sei se você era bom aluno só. Não, ela gosta de mim hoje. Na época que eu era aluno, não, mas hoje a gente se dá bem. Tá certo. Você quer complementar alguma coisa que o professor disse ali? Eu vi que você estava, é verdade. Não, eu concordo também. E ele foi, assim, muito oportuno ao dizer que nós não sabemos o que vem primeiro, se é a democracia ou a liberdade de expressão, porque realmente para garantirmos a democracia, a liberdade de expressão é essencial. Os nossos governos atuais, eles não têm como, Bianca e Chapolin, controlarem a liberdade de expressão do povo. Isso é inviável. Não é possível, compreende isso? É inviável. O número de ideias, pensamentos e opiniões da população, vamos falar no contexto brasileiro, é impossível de controlar. É que o Brasil, como país agora democrático, tem se organizado na forma de libertar o seu pensamento, a sua opinião no meio da população. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país extremamente democrático, os programas que existem são programas de sátira, de ridicularização, que se tornam muito comuns, que políticos, inclusive, prestigiam, fortalecendo a ideia da liberdade de expressão. No Brasil, tem chegado, assim, de maneira assim, paulatina, os programas chamados stand-up comedy, que tem trazido também essa realidade mais próxima do brasileiro. E vamos ver de que maneira, timidamente, o povo continua a se manifestar ou não sobre as opiniões mais diversas, sobre os temas mais complexos. Mas se não tiver discussão pública, se não tiver liberdade de expressão, não há que se falar em democracia. Sem opinião, sem expressão do seu pensamento, da convicção, não há democracia. Muito legal o que você falou, até porque a gente já vai para o intervalo daqui a pouquinho, mas eu lembro que o início desse ano, não foi bem no início, foi logo lá por maio, mais ou menos, eu lembro que o Obama, ele fez num programa da Casa Branca, ele fez, todo ano tem a parte que o presidente tem a parte, tipo um stand-up dele, né? E ele fez umas brincadeirinhas ali, inclusive com uma candidata à presidência, e foi super interessante, todo mundo achou engraçado. Mas tem muito desse lance, até onde vai a liberdade de expressão, se não ofende outra pessoa, mas lá é meio que... É uma cultura. É uma cultura. Sim. Bianca, o brasileiro ainda tem uma cultura de isso é ofensa. Se ofende muito mais fácil, né? Isso mesmo. É doído. O brasileiro Minha esposa fala que eu sou muito ofendidinho, assim, sou mesmo, viu? Olha só, Bianca, felizmente aqui no Conexão você tem voz, você tem vez, você pode se expressar, mas ainda tem mais um bloco aqui do programa Conexão, não sai daí não. A gente vai para o intervalo e volta já já.